Aqui estamos para mais uma aula do nosso curso de Teologia do Progresso Espiritual. Iniciemos com a nossa oração ao Divino Espírito Santo. Divino Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre o que devo pensar, o que devo dizer, o que devo calar, o que devo escrever, como devo fazer para obter a vossa glória, o bem das almas, em minha própria santificação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Hoje daremos início ao último tópico dos meios interiores de santificação, que se trata da oração. Será visto em duas aulas, mas o assunto oração, dada a sua importância, será recorrente ainda durante o curso. Veremos depois, quando tratarmos da oração dos principiantes, da oração das pessoas em progresso, que é a oração afetiva, e depois também da oração dos que chegaram à perfeição, que se trata da oração contemplativa. Então hoje daremos só umas noções gerais sobre a oração, hoje na aula seguinte, e como disse, esse assunto será recorrente. Então, o que é a oração? É a primeira pergunta que se faz. Então, em sentido muito amplo, São João Damasceno dá uma definição que é uma elevação da alma para Deus. Simplesmente assim. Em um sentido estrito, é uma petição a Deus de coisas que nos convenham. Santo Agostinho também vai dizer que é uma intenção afetuosa da alma para Deus. E também, quando essa oração expressa as nossas relações mútuas com Deus, podemos dizer também que ela é um colóquio, uma conversa com Deus. Então, o Padre Tanqueray, juntando todos esses pontos de vista, definiu a oração como sendo uma elevação da alma para Deus, para render-lhes as homenagens devidas e pedir-lhe graças, e com isso crescer em santidade para glorificá-lo. Então vemos duas grandes finalidades, que é render homenagens devidas a Deus e pedir-lhe graças. Já vamos ver como entendermos essas duas grandes finalidades da oração. Explicando um pouquinho melhor essa definição, essa elevação, na verdade, é uma metáfora, Porque, na verdade, Deus nos rodeia e também está dentro de nós. Significa essa elevação, na verdade, um desprendimento de nós mesmos e das criaturas para aderir a alguém que é superior a nós. E por isso essa noção de um ser superior que parece que está acima, mais alto, por isso falamos em elevação. Mas também essa noção de relações mútuas, que podemos também chamar a oração de um colóquio, porque implica essa oração, essa elevação, implica uma conversa com Deus. Ainda que seja muito breve, muito simples, ou seja só uma atenção amorosa que se dê a Deus, ainda assim é uma troca mútua de impressões e de afetos, ou seja, implica esse colóquio, essa conversa. E a finalidade da oração, mesmo quando pedimos graça de santificação ou salvação, a gente deve saber que o principal fim da oração é glorificar a Deus, sempre. Seja nos santificando, porque glorificamos a Deus nos santificando, seja adorando, rendendo-lhe graça. Então, como vimos, as duas grandes finalidades, a primeira, render graças a Deus. E esse render graças é feito através da adoração que devemos ter a Deus. E essa adoração vai se dividir em três partes. Primeiro, a adoração propriamente dita. A segunda é a ação de graças. E a terceira é a reparação pelos ultrajes e pelas ofensas que fazemos a Deus. Então, o primeiro tópico da adoração propriamente dita, adorar vai dizer Bossuet, é reconhecer em Deus a mais elevada soberania e em nós a mais profunda dependência. Isso é adorar a Deus, esse reconhecimento. Vejo que nós somos inclinados a reverenciar tudo que é perfeito, a depender do que é soberano, do que é o máximo, a aderir a tudo que é bom.
Então, isso nos leva a nos tornar pequeno e a reverenciar e a adorar ao soberano Senhor, ao Senhor da bondade, ao Senhor da perfeição. E já a ação de graças, que é uma segunda forma de render a Deus as homenagens devidas. Porque, como vimos, Deus é soberano, mas também é o nosso benfeitor, é um insígnio benfeitor, aquele que nos resgatou do pecado através do Filho, que nos deu a oportunidade de nos tornar os filhos dele, que nos deu a oportunidade de um dia nos irmos a ele na glória eterna. Já cantamos no Glória da missa, né? Nós vos damos graças por vossa imensa glória. E também encontramos nas Escrituras diversas orações de ação de graça. Em São Paulo, aos Tessalonicenses, vai dizer: em todas as circunstâncias dai graças, porque esta é a vosso respeito à vontade de Deus em Jesus Cristo. E também em Coríntios vai dizer: graças sejam dadas a Deus pelo seu dom inefável. Então, render graças a Deus é também uma forma de homenagear a Deus por tudo que Ele nos faz. E a terceira forma de adoração é a expiação ou reparação. Porque, em razão da nossa natureza decaída, né, existe esse dever, né, de reparar. E esse dever é composto de 3 atos principais. Primeiro, a confissão dos nossos pecados, reconhecer-se pecador, reconhecer que erramos, que não somos dignos de Deus, só por sua imensa bondade e por isso a gratidão de nos reconciliar, que somos realmente como o filho pródigo: Senhor, não sou digno mais de ser chamado teu filho. A segunda ato de reparação é a aceitação corajosa, né, das provações que Deus nos quer enviar, nos envia, nessa confiança de que tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Se é uma aprovação para mim, eu amo a Deus, está concorrendo para o meu bem. Os santos vão além disso, né, desse reconhecimento, dessa aceitação corajosa. Eles acabam, por fim, oferecendo-se a Deus como vítimas de expiação, oferecendo sacrifícios pelos seus irmãos, fazendo penitências pelos seus irmãos. E, às vezes, num ápice de santidade, chegam a pedir sofrimentos a Deus em reparação. Quem começa a fazer penitência sabe o poder redentor da penitência, o poder que ela tem de mudar as coisas juntamente com a oração, sim, porque a penitência é meio, né? E a oração também, mas ela é muito importante, muito eficaz. Ou seja, eles se unem, né? Os santos se unem à vítima do seu Calvário, colaborando com Jesus, sendo colaboradores com Jesus, obviamente, em virtude da graça que Jesus lhes deu, né? Colaborando na obra redentora. Por fim, a segunda grande finalidade da oração é petição, pedir a Deus. Pedir a Deus é, ao mesmo tempo, honrá-lo, porque, vejam, é confiar na bondade, na soberania, confiar em alguém que sabemos que pode nos atender, que é poderoso para nos atender. Se aqui na Terra encontrássemos alguém, tivéssemos problemas e encontrássemos alguém que sabemos que não daria jeito, não pediríamos a ele. Vamos pedir para quem tem capacidade de resolver o nosso problema. E assim, se pedimos a Deus, é porque de alguma maneira confiamos que Ele tem poder, que Ele pode nos atender se estiver nos seus desígnios. E se até perseverarmos, poderemos conquistar a graça, tomar posse da graça que Deus tem preparado para nós. Em Mateus 7, Jesus vai falar: pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei e vos será aberto. Então pedir, perseverar na petição. Sabemos que Deus é onisciente. A própria Bíblia nos diz que Ele sabe o que precisamos muito antes de nós pedirmos. Mas, por pura liberalidade de Deus, Deus quer que peçamos. É verdade que Ele nos dá muitas coisas, muitas, sem que peçamos. Recebemos graça sobre graça todos os dias, sem que peçamos a Deus. Mas há certas coisas que Ele quer que peçamos. Por que Ele quer? Diz Santo Tomás: para que coloquemos nossa confiança nele, reconhecendo-o como o autor dos nossos bens. Ora, se já por natureza somos tentados muitas vezes a esquecer de Deus, imagine se não precisássemos pedir. Se Deus concedesse tudo sem que pedíssemos, fatalmente esqueceríamos de Deus muito em breve. Então, para exercitar essa nossa dependência, para nos reconhecer pequenos e dependentes da soberania de Deus,
Deus instituiu assim, quer que peçamos, porque assim vamos reconhecendo nele aquele que pode nos prover naquilo que necessitamos. Vamos falar um pouco agora sobre os modos de oração. Existe então, em primeiro lugar, a oração mental. É uma oração, é uma conversa interior em que a gente não pronuncia palavras, não se manifesta exteriormente. E tem até um fundamento na Bíblia, lá vai dizer São Paulo aos Coríntios: orarei com o Espírito, mas orarei também com o entendimento. Ou seja, sem manifestar por palavras a oração que estamos fazendo mentalmente. Essa oração, já vamos falar sobre o segundo modo, que é a oração vocal. Essa oração mental é o sustento e a alma da oração vocal. Sem ela, sem a oração mental, a oração vocal praticamente perde o sentido. Vai cair naquilo que Mateus 15, Jesus vai dizer em Mateus 15, este povo somente me honra com os lábios, seu coração, porém, está longe de mim. Vejam que aqui podemos tocar no assunto da repetição de palavras da oração vocal. Tantas vezes os católicos são acusados. Eu sempre falo, veja se alguém fizer orações espontâneas diariamente, se em 2 ou 3 dias, ou no máximo uma semana, não está repetindo também as palavras que disse nos primeiros dias. Sempre vai repetir. A repetição é uma constante, de semana para semana, de dia para dia, vamos repetindo as nossas orações. Então não é o fato de repetir. Além disso, o próprio Senhor nos ensinou, quando orares, dizei assim, Pai Nosso, como veremos daqui a pouco. Então, o próprio Senhor colocou uma oração para que a repetíssemos. Então, não se trata essa mera repetição de palavras, se trata justamente o que dissemos há pouco na citação de Mateus, que o coração está longe de Deus, porque a oração mental deve acompanhar. Eu devo estar com a atenção amorosa em Deus. Evidentemente, se estou só pronunciando as palavras e com a minha atenção totalmente voltada para outras coisas, essa oração não é boa, é uma mera repetição de palavras e muito pouco proveito traz. Então, a questão é sempre essa oração, essa atenção amorosa que deve acompanhar a oração que está sendo pronunciada. Mas a oração vocal, evidentemente, tem o seu valor. O próprio Salmo 3 vai dizer, apenas elevei a voz para o Senhor, já fala em elevação da voz para o Senhor. E também no Salmo 50, Senhor, abri meus lábios, a fim de que minha boca anuncie os vossos louvores. Então, fala também da oração vocal, que devemos sim pronunciar a oração vocalmente. Além disso, quando pronunciamos a oração vocal, o corpo, juntamente com o espírito, participa da oração, o que é muito importante. E é nesse sentido também que a oração de joelhos também é mais eficaz, é melhor, porque o corpo participa mais da oração. Nós somos corpo e alma, algo inseparável. E tudo que pudermos para ajudar, ou seja, todo o nosso ser, corpo e alma participando da oração, ajuda a devoção. Então, devemos render essa homenagem também com o corpo, não só com a mente, e sobretudo com a linguagem. Sobretudo com a linguagem que Deus nos deu para expressar os nossos pensamentos. Além disso, a oração vocal é útil para estimular a nossa devoção. Ao pronunciar a oração vocal, escutamos a nossa própria voz. E isso, às vezes, aumenta nosso fervor, a nossa devoção. Pela palavra, Santo Tomás vai dizer, pela palavra pronunciada, o homem pode despertar-se para a oração devota. Porque escutamos nossas próprias palavras, isso também acaba sendo um ouvir Deus através dos nossos próprios lábios, principalmente se for uma oração inspirada, cheia de devoção. Além disso, há os modos de oração. A oração pode ser privada, ou seja, feita individualmente, cada um por si. Fecha teu quarto, ora teu Pai em segredo, diz Jesus que Ele vai te recompensar. Mas também há uma oração pública, feita em grupo, e ela também está sustentada por passagens bíblicas. São Paulo aos Romanos vai dizer, para que com um só coração e uma só voz glorifiqueis a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, todos juntos glorificando a Deus. E também Jesus, em Mateus, no Evangelho de São Mateus, vai dizer, porque onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Ou seja, basta que estejamos reunidos em nome de Deus, em oração,
Deus está no meio de nós. Então, a oração pública, em grupos ou em assembleias, é também muito desejável por Deus. Santo Tomás vai dizer: é impossível que as preces de muitos não sejam ouvidas quando elas se unem em uma só oração. Isso aqui é mais ou menos assim. Veja, quem for pai de família ou mãe de família vai compreender o que eu vou dizer. Se o pai tem vários filhos, se um filho lhe pede algo, ele facilmente o recusa se não estiver disposto a atendê-lo. Mas se ele tem vários filhos, os filhos se reúnem a uma só voz, pai, insistem, pedem, fica bastante difícil, mesmo que o pai tinha uma disposição inicial de não atendê-los, fica bastante difícil de recusar em face de todos os filhos terem se reunidos e pedirem a mesma coisa. E é de modo semelhante que Deus passa a estar propenso a nos atender. É como se quando fizéssemos em grupo, como se fizesse uma doce violência ao coração de Deus. E isso é o que produz essa doce violência, a oração comum feita por um grande número de fiéis, um grande número de seus filhos. Então, por isso, é muito importante que se reúnam, muitas vezes, para adorar e para orar ao Deus em comum, fazendo por intenções públicas, intenções que dizem respeito à igreja, à conversão dos pecadores, à salvação das almas, etc., né? E por isso também que a igreja sempre instituiu para os sacerdotes religiosos o ofício divino, a liturgia das horas, as laudes, vésperas, etc., né? A hora média, a sexta, etc., as completas. Enfim, são orações públicas instituídas pela igreja com intenções também públicas, e assim toda a igreja reunida tem a mesma petição ao Pai. Não são feitas em nome próprio, mas em nome de toda a igreja e por todos os homens. Então hoje ainda daremos algumas breves explanações sobre o Pai Nosso, né? O Pai Nosso e a Ave Maria. A maioria dessas, do que eu vou dizer, consta no Catecismo da Igreja Católica. O Pai Nosso está lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 6. Ela se chama oração dominical do Senhor, ou seja, dominical significa do Senhor, oração do Senhor. E ela é realmente um resumo do todo o Evangelho, vai dizer o Catecismo da Igreja Católica. Santo Agostinho diz: percorrei todas as orações que se encontram nas Escrituras, e eu não creio que possais encontrar nelas algo que não esteja incluído na oração do Senhor, no Pai Nosso. Santo Agostinho diz que resume todo o Evangelho, a oração do Pai Nosso. Primeiro, a própria expressão Pai nunca fora revelada a ninguém. Até Isaías chama-se Pai da eternidade muito rapidamente, mas não com essa Pai, com essa relação afetiva que Jesus nos trouxe. E podemos invocar o nome de Pai porque Ele nos foi revelado pelo Filho, através do Espírito Santo. Essa relação a gente sempre acha assim, porque Deus ama todos os filhos, mas a relação afetiva é também de nós para com Deus. Quanto mais temos afetividade para com Deus, mais nos prontificamos a nos doar a Ele, a nos sacrificar por Ele. Vejam que uma mãe, a capacidade que uma mãe tem de sacrificar pelo seu filho. Por quê? Porque tem afeto, um afeto amoroso pelo seu filho. E esse afeto amoroso não tem limites, ela é capaz de sacrificar, dar a vida pelo seu filho. Então, quando adquirimos esse afeto amoroso por Deus, somos capazes realmente de nos sacrificar por eles. Enquanto não temos esse afeto amoroso, não temos essa capacidade. Por isso, a grande importância de desenvolvermos o afeto por Deus. E isso deve ser feito, deve ser conquistado através de graças e muito através da oração. Depois, no Pai Nosso, continuamos. Pai Nosso que estais nos céus. O Catecismo vai dizer que o céu não designa um lugar, mas sim a majestade de Deus, né? E a sua presença nos corações dos justos. O céu é a casa do Pai e é a verdadeira pátria para onde iremos depois. E também, de certa forma, a que já pertencemos depois de convertidos, depois de estarmos na graça de Deus, né? Santificado seja o vosso nome. Só Deus santifica e, na verdade, já é santo. Então, quando falamos santificado, não queremos pedir que Deus seja mais santo, mas, na verdade, é reconhecer a santidade de Deus, que essa santidade seja reconhecida pelas pessoas. E também está se falando do tratamento santificado que devemos a Deus, com respeito, com veneração, com adoração, com ação de graças.
tudo que vimos hoje a respeito da oração, né? Venha a nós o vosso reino. Aqui não vou me delongar, porque falamos do reino de Deus já em aulas anteriores, seria nos repetir, mas o reino de Deus já portamos com aquela semente que vai crescendo dentro de nós, ou como sendo a igreja que vai espalhando o reino de Deus sobre a terra, né? Depois, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Também vimos essa vontade de Deus na aula anterior, falando da conformidade com a vontade de Deus. E a vontade de Deus, acima de tudo, é que o amemos, acima de tudo, sobre todas as coisas, e ao próximo como a nós mesmos, que é o primeiro mandamento, que resume toda a lei e os profetas, como disse Jesus. Depois, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Para quem busca o reino de Deus, ele promete dar tudo por acréscimo. Vai dizer o próprio catecismo e a passagem da Bíblia: buscai primeiro o reino de Deus e tudo vos será dado por acréscimo. Então é só uma questão de confiança. E Santo Inácio de Loyola, nesse aspecto, vai dizer: rezai como se tudo dependesse de Deus e trabalhai como se tudo dependesse de nós. Ou seja, peço a graça e vou fazer tudo que é possível, que está ao meu alcance. Porque se eu busco a Deus com todo o que está ao meu alcance, as coisas vão ser dadas em acréscimo, conforme diz o Pai Nosso. Depois, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. Quando recusamos o perdão, o coração se fecha, endurece, torna-se insensível ao amor, ao sofrimento alheio, e também insensível ao amor misericordioso do Pai. Endurecemos o coração. O perdão é essencial para abrirmos o coração a Deus. Depois, não nos deixeis cair em tentação. O que pedimos é que Deus não nos deixe enveredar pelo caminho do mal, seja pelas nossas inclinações anteriores, nossas más inclinações que herdamos pelo pecado, ou seja através de tentações do demônio, ou através das pessoas e do mundo que nos tenta para nos afastar do mal. Pedimos que Deus não nos deixe cair em tentação. É claro que devemos sempre discernir em ser tentado e consentir no pecado. E consentir na tentação, ou seja, aderir ao pecado. Ser tentado não é pecado. O pecado é consentir na tentação, ou seja, dar vazão ao pecado, dar vazão à tentação. Em Mateus 25 vai dizer: vigiai e orai para não cairdes em tentação. Então, a oração de novo aqui como importante para não cairmos em tentação. Tudo é graça, tudo vem de Deus. O não cair em tentação também é uma graça que devemos pedir como pedimos no Pai Nosso. Por fim, mas livrai-nos do mal. Aqui é interessante que é algo que poucas pessoas sabem. Este mal que pede que nos livremos não é uma abstração, não é algo que não tem uma origem. Ele está designando uma pessoa, a pessoa do maligno, a pessoa de Satanás, o anjo que se opõe a Deus. Então, quando falamos de livrai-nos do mal, estamos falando de livrai-nos do maligno, livrai-nos de Satanás. Isso não sou eu que estou afirmando, é o próprio catecismo, lá no parágrafo 2851. Quem quiser pode conferir. Satanás é o sedutor de toda a terra habitada, né? Foi por ele que o pecado e a morte entraram no mundo, né? E é por sua derrota definitiva que a criação inteira será libertada da corrupção do pecado e da morte. Ou seja, Satanás está na origem do pecado e só vai haver a libertação completa do pecado e da morte quando ele for derrotado. Então, quando falo livrai-nos do mal, tenhamos em mente que estamos pedindo livrai-nos do maligno. Por fim, falaremos alguma coisa sobre a oração do rosário, tão importante que Nossa Senhora vem nos pedir em tantas vezes que visitou a Terra. Ele constitui-se de duas realidades, uma oração mental, que é a meditação, e uma oração vocal. A mental, nós podemos meditar sobre os principais mistérios da vida, desde a concepção, morte e glória de Jesus, e também mistérios de Nossa Senhora. Podemos, ao pronunciar a Ave Maria como pano de fundo, ficar na oração mental de meditar esses mistérios. É uma excelente oração. Podemos também, de outra forma, prestar atenção, mentalmente acompanhar a oração da Ave Maria, dizendo com muita devoção cada palavra, sem nos distrair. Também é uma forma boa de rezar. E também, às vezes, podemos meditar num outro texto espiritual qualquer, num outro assunto espiritual qualquer, que tenhamos sido inspirados para aquele momento. Então, a oração vocal, que vai acompanhar essa reza de 20 dezenas de Ave Maria, 5 dezenas de Ave Maria em cada terço, né, que fazemos,
para completar, e todas elas precedidas por um Pai Nosso, ao mesmo tempo que vai se meditando, como disse, mentalmente nos mistérios do Rosário. Então, essa devoção à Nossa Senhora é muito importante. Ela traz graças especiais. Costumo dizer que quem tem devoção à Nossa Senhora, a verdadeira devoção à Nossa Senhora, não sai da igreja católica, porque não deixa, a mãe não deixa, cobre com o seu manto. Então tenhamos devoção. Já falei em outras aulas, quem tem verdadeira devoção à Santíssima Virgem é um sinal de predestinação, é um sinal de salvação. E do modo contrário também é verdadeiro. Quem tem despreza a Mãe de Deus, a Mãe de Jesus, quem não tem amor por a Mãe de Jesus, é um forte sinal de condenação eterna, infelizmente. Divulguemos a devoção à Nossa Senhora. Ela é aquela que vai apartar, que vai separar o pequeno resto fiel ao Senhor, nesse turbilhão de maldades que estão vendo pelo mundo, se desenhando uma perseguição cruel aos cristãos, cada vez maior. Quem vai estiver amparado pela Santíssima Virgem vai permanecer fiel. Era isso que tínhamos. Continuaremos o assunto da oração na próxima aula. Agradeço a atenção de todos. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo e salve Maria, nossa Mãe Santíssima. Muito obrigado.